Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acabamos de ouvir esta parábola do joio, também chamado zizague, que, obviamente, como todas as parábolas do Nosso Senhor Jesus Cristo, foram escritas para o nosso ensinamento, como diz São Paulo, e especialmente são muito úteis nestes tempos perturbados. Toda a parábola fundamenta-se primeiro no sentido literal, que é o elemento de comparação que depois Nosso Senhor Jesus Cristo pretende que nós façamos a aplicação espiritual. Porquanto, se calhar, nós não somos tão familiarizados com aqueles elementos e é preciso explicar qual a imagem para depois entendermos melhor o que quis dizer Nosso Senhor Jesus Cristo. Na parábola aparece primeiro um terreno, um campo, que representa o mundo, ou mesmo as almas em particular. Nesse terreno vão-se trabalhar duas pessoas diferentes. Primeiro, um bom semeador, que vai ser Deus, que semeia uma semente boa, que é o próprio Verbo de Deus, que faz carne, sempre esse movimento de cima para baixo, que simboliza a encarnação de Deus, o grão de trigo que cai na terra, porquanto o Verbo de Deus se fez homem e habita entre nós, e que vai dar fruto ao 100 por um, como se diz em outra parábola. Mas depois chega outro semeador, que ele vai semear já não trigo, já não uma semente que se reproduz e dá um fruto útil para o homem, mas vai semear joio. O joio é uma erva danina, antes bem, uma família de ervas daninas, que é semelhante ao trigo ou aos restantes cereais. No começo, quando começa a crescer, é muito difícil distinguir a folha e o talho de um e outro. Mas, conforme vem o tempo da ceifa, então dá para ver que um leva fruto e outro não. Nada que seja realmente útil para o funcionamento, para a alimentação do homem. O que é curioso que aquele joio também chamava-se erva dos bêbados. Porquê? Porque costuma crescer, é uma praga que afeta esta erva, um fungo que tem propriedades alucinógenas, ou seja, que tem estes alcaloides que são parte das substâncias que estão presentes nas drogas. E então quem comia daquela planta, pois por causa do fungo que estava lá, pois tinha delírios e começava a ver coisas que realmente não existiam, porquanto pareciam pois bêbados. E então dali o nome popular que tinha aquela erva, de erva dos bêbados. Também temos o tempo de semear. Um é de dia, a boa semente semeia-se de dia, às claras, abertamente, à luz do dia. Outra, pois, o joio, semeia-se de noite, às escuras e escondidas, como em fraude. De facto, temos também, depois, a atitude, estas atitudes também frente àquela situação. Obviamente, ninguém gosta de ver, pois, no meio de um campo que era suposto dar um bom trigo e uma colheita, pois, bem fértil e abundante, ver crescer uma erva daninha que vai tirar do trigo o alimento, a luz, o espaço e, por conseguinte, afetar a colheita toda, porque pois, não tem já esse espaço e esse alimento para crescer bem. Então, há duas atitudes. Há dos servos que propõem para o mestre da ceifa de ir já, antes de isto maturar, pois, de ir para arrancar o joio do meio do trigo. E o amo vai dizer que não, porque ele vê, além do facto de desagradável ter aquele joio, o perigo que há de, querendo fazer um bem ou subsanar um mal, pois terminar fazendo o pior ainda do que já está feito. Então, o amo tem uma visão mais sábia de não estragar mais ainda o que está ao seu campo e de deixar para o fim aquela operação de separação do joio com o trigo. Nosso Senhor, obviamente, não pretende dar uma aula para
formar camponesas ou algum curso de agronomia, mas ele tem a intenção de dar-nos uma lição enquanto a realidades espirituais. E essa parábola faz parte de toda uma série de parábolas que falam do reino de Deus, ou seja, da Igreja. Porquanto, obviamente, é mais do que legítimo aplicar também ela, pois, a realidade da Igreja. E esta situação que está descrita na parábola, Deus que semeia a boa palavra e o demónio que trata de dividir a Igreja, semeando heresias diversas, pois, obviamente, poderia ser um resumo simbólico da história da Igreja. Da história, da grande história da Igreja, mas também, muitas vezes, da pequena história da Igreja, inclusive da história de cada alma. Quando digo pequena história da Igreja, estou a me referir mesmo à história da fraternidade. Vemos constantemente aquela preocupação da fraternidade para semear a boa semente, a semente da doutrina tradicional da Igreja, baseando-se sobre os princípios, os dogmas, o magistério da Santa Igreja, e fez ela isto sempre em forma aberta, em forma pública, confrontando inclusive as autoridades da Igreja que está a pregar hoje em dia erros liberais e modernistas, mas de uma forma perfeitamente oficial. Por isso que a fraternidade teve a bem, cada vez que teve a ocasião de ir levar os seus argumentos e as suas condenas dos erros modernos oficialmente em Roma, onde pertence, e não ficou, pois, às escondidas, a simplesmente, pois, conservar para si. É uma coisa perfeitamente pública, todo mundo pode e deveria conhecer as posições da fraternidade. Nós não nos deixamos levar por paixões, por sentimentalismos, mas guiamos-nos pela razão, pela fé pelo magistério perene da Igreja. Essas são as bases que a fraternidade sempre teve e foi condenada pelas autoridades modernistas precisamente por causa desta pregação aberta, clara, à luz do dia da fé católica. E lá estão os frutos. Uma boa semente conhece-se aos bons frutos. Quem esteve recentemente em Lourdes pode constatar, pois, os frutos de quase 50 anos, 48 para sermos exatos, de combate da fraternidade, especialmente no caso na França, mas ver, pois, tantos seminários, convocações, conventos, convocações de freiras ou de frades, ver essas famílias católicas numerosas, com crianças bem formadas, essas escolas que estão presentes aos centenares de crianças, os priorados, que são os bastiões, finalmente, que protegem aquelas famílias. Todo este fruto da fraternidade, pois, é a marca justamente de que a semente é boa. Mas sempre existe quem vem lá de noite. A noite é justamente às escuras, às escondidas. Não necessariamente de noite, mas pode ser também por vias que não são as oficiais. Por vias que se introduzem nas famílias para esparcir uma semente que vai ter como único fruto tirar força, tirar energia, tirar espaço à boa semente. E então tivemos há pouco uma pequena crise dos liberais que estavam lá a pensar que a missão tradicional é muito bonita, mas que não queriam aplicar finalmente os princípios católicos, especialmente de moral, à sua vida particular. A estética muito bem, a moral, especialmente enquanto ao vestir, pois já não concordo. Então, pois, tinha subido a colina e volto para a baixa, porque assim lá não exigem mais nada, só a beleza de liturgia, mas nada a ver com ou seja, a aplicar aqueles princípios católicos na minha vida cotidiana. Então, sigo com o espírito mundano e deixo de seguir a fraternidade, que é muito extremista, muito integrista e muito não sei quanto. Agora, temos mais um semeador que começa a semear, pois, dúvidas, a inquietude entre meio dos fiéis. Com o único fruto que vai dar, porque a gente já sabe, não é a primeira vez que acontecer a fraternidade, o único fruto de dispersar um pouco mais as nossas forças, sem conseguir nunca fazer alguma coisa. E então, aquelas pessoas que começam a criticar a fraternidade porque reconhece o Papa, grande novidade, são 48 anos que fazemos e dizemos a mesma coisa, mas alguns parece que acabam de se dar conta hoje,
Sim. Então, grande novidade, isto obviamente, a fraternidade reza a missa e nomeia o Papa no meio do cânon. Grande novidade. Então, de repente, passamos a ser os defensores da tradição a uns horríveis hereges e cúmplices do Vaticano II e de tudo o que está a acontecer de escandaloso na Santa Igreja. Obviamente, esse joio que está a ser semeado tem todas as características do joio do Evangelho. Primeiro, é perfeitamente estéril. Eu ouvi no México, que é uma praga de sebacantismo, em Guadalajara, onde estive no começo do meu sacerdócio, havia nada menos do que 8 capelas sebacantistas. Por que 8? Porque esta coisa multiplica-se ao infinito. Havia 2 bispos, os quais sagravam de cada tanto um sacerdote. Ordenavam primeiro um sacerdote, o qual ficava com o bispo, os dois, até o bispo se lembrar de consagrá-lo como bispo. E então ele, obviamente, separava-se logo e fundava mais uma capela. Então tinham capelas que pareciam todas ser catedrais, com crismas todos os sábados, porque, claro, um bispo tem de ocupar o seu tempo. Ao que vou, que essas capelas eram 8, porque eram 8 gatos também pingados lá no meio, porque nunca são capazes de se pôr a acordo para fazer nada. Então, eram incapazes de fazer um seminário sequer. Aliás, para isso teriam de ter um nível intelectual suficiente, o qual já dava muito para desejar. E depois separavam-se constantemente, porquanto não cresciam nunca. Mas crescem, multiplicam-se sem nunca crescer, e são plantas estéreis que só ocupam o terreno sem dar fruto algum. O único fruto que fazia era a divisão das famílias e um desastre. Filhos que terminam, pois, saindo à discoteca todas as sextas, sábados, não sei o quê, sem ter qualquer vida cristã, e os pais interessados em uma só coisa, saber se a fraternidade nomeia o Papa, na altura não era o Papa Francisco, mas o Papa, pois, no cânon 1. Então, a gente vê. E tem esse joio, tem também aquele fungo que estava a dizer. Ou seja, que tornam-se como bêbados. Porque é uma coisa que converte-se numa obsessão. Só conta isto e então a realidade já não interessa. Estamos com essa alucinação de que a única coisa importante é sabermos se temos um Papa ou não, se o Papa Francisco fez ou não fez, se disse ou não disse, etc. E esquecem-se completamente da realidade das coisas. Hoje, obviamente, não é um segredo para ninguém, pois temos um brote deste género de ervas daninhas com muito fungo, pois que está lá, que está a tratar de espalhar o seu veneno através da nossa comunidade. A única coisa que vai lograr aquilo, e já podemos constatar alguns frutos, não são os únicos, pois é tirar forças. Sim. E quem se beneficia da fraternidade ser mais fraca, em Lisboa especialmente, pois certamente não Deus. Ou seja, obviamente, quem tem interesse em que este priorado enfraqueça em vez de crescer, como estava a fazer e como vai continuar de fazer, com certeza, pois é o demónio. Porque o perigo nesta cidade para o demónio é ver um priorado a sério da fraternidade, com uma igreja, com uma comunidade forte, com um coro que canta bem, com acólitos numerosos e bem formados. Isso é que vai realmente destruir o reino do demónio. Sim. E então a divisão, o príncipe deste mundo, tem esse princípio de dividir para enfraquecer as forças de Deus. E então, obviamente, não vou agora discutir argumentos, porque são muitos e não interessa e não tenho tempo para um sermão, mas simplesmente vou dar este elemento de reflexão, também tirado da parábola. Nós estamos, certo, não vou dizer que não, frente a uma situação muito complexa, em que temos quem deveria estar a promover o bem da Igreja, a pregar a fé, a defender o dogma, etc., que está a fazer precisamente o contrário. Então, uma situação muito complexa, como era aquela dos operários que vêm no meio, assim, realmente misturado, joio e trigo, que é o que fazemos. Sim. Qual a atitude preconizada pelos servos? Arranquemos todos. É a atitude mais satisfatória. Ou seja, eu trabalhei, eu gostaria de ver o meu campo limpo e impecável, então vou meter mão a tudo isto e arranco tudo. Sim. Mas qual é a atitude de Deus que está
a ser caracterizada pelo amo do campo. Ele está a ver que, tratando de arrumar aquela situação que não podemos arrumar, porque realmente depois distinguir qual e qual será é muito complicado, que é o que vou fazer? Termino fazendo pior ainda do que estava antes. Porque vou arrancar erva boa, vou deixar aquela mal, e então termino fazendo um desastre. A sabedoria de Deus é frente a uma situação que é um mistério. A Igreja Católica é um mistério, do qual não temos todos os elementos. Tem uma parte humana, tem uma parte divina, e essa mistura divino com humano é mesmo misteriosa. Pretender que eu, pequeno sacerdote, o pequeno fiel da fraternidade em Lisboa, do século XXI, vou resolver aquele mistério da Igreja e vou fazer a situação ficar clara, límpida, etc., é simplesmente uma soberba sem medida. Sim? Nós temos de ficar humildes frente a este mistério. Deus está a permitir, assim como permitiu que o demónio semeasse no meio do campo joio e que este joio crescesse até o fim, até a colheita, e recém lá vai separar as coisas, pois nós temos de aceitar que Deus permite que dentro da sua igreja haja santos e pecadores, haja verdade e erro. E isso pois, convive na Santa Igreja desde 20 séculos, não é uma novidade, mas especialmente hoje em dia. Que seja um escândalo ver o erro pregado como se fosse a verdade pela máxima autoridade, é definitivamente. Mas isto não significa que eu vou resolver e tenho de resolver esta situação como se eu estivesse a cargo de resolver a situação da igreja toda. Não. Simplesmente. O único que vamos fazer a querer dar uma solução humanamente satisfatória a isto é terminar de estragar mais ainda o campo. O único fruto que se dá é isto, que não é bem um fruto. Sim? Diria, citando não é um padre da igreja, não é muito menos, mas tem às vezes saídas curiosas, frankly, we don't care. É de Donald Trump, enfim, mas francamente não importa. Ou seja, francamente, que é o que interessa? Que nós, que somos sacerdote, que somos pai de família, que somos fiel desta fraternidade e da Igreja Católica, sobretudo, façamos o nosso dever ao nível que nos pertence, ou seja, eu para levar este priorado na frente, os pais de família para levar a sua família na frente, os fiéis para salvar cada um a sua alma. Isso interessa, ou adivinharmos, ou concluirmos se o Papa Francisco, ao final, era bem Papa ou não, etc. Vou dar um exemplo na história da Igreja, muito esclarecedor, porque na altura em que viveram Santa Catarina de Sena e São Vicente de Ferrer, havia não um Papa, não dois Papas, senão 4 Papas. Sim. Desses 4, forçosamente, quando menos 3 eram falsos. Bom, resulta que os 4 eram falsos, porque foram depostos os 4. Sim. O que acontece é que tanto Santa Catarina de Sena como São Vicente de Ferrer estão a favor, cada um, de um Papa diferente e que resulta ser falso. Isso tirou para eles a possibilidade de se santificar? Não. Isso fez que um tinha razão e o outro não, e então ganhou um e perdeu o outro? Não. Isso fez que um foi canonizado e a outra não, ou vice-versa? Não. Por isso digo, não interessa. Interessa sim, obviamente, para a futura história da Igreja, saber o que aconteceu com esse concílio, com os papas que estiveram durante anos a pregar erros liberais e modernistas, antaño condenados pelos papas anteriores. Bom, mas concretamente no nosso dia a dia, regressemos aos pés no chão. Deixemos de consumir fungos que dão alucinações e deixemos um pouco de trabalhar na noite, às escuras, com coisas que não podemos resolver. Sim. Então, a noite e os fungos, hoje em dia, têm especialmente um nome que se chama internet. Porque essa obsessão de ir à procura de coisas e que disse, que não disse, que fez, que não fez, não sei o quê, termina sendo uma doença mental, simplesmente. Porque as pessoas estão constantemente a pensar e pensar e pensar e pensar e esquecem a realidade, que é o que faço eu com os meios de santificação que Deus me dá neste momento. Que é o que faço como sacerdote para a comunidade que Deus me tem encarregado, por enquanto,
através dos meus superiores. Que é o que faço eu, pai de família, com a família, os filhos e a esposa que Deus tem me encomendado, pois, para te ajudar a sua santificação, a sua formação. Que é o que faço eu, fiel, com a minha alma, com os sacramentos, com a doutrina, com etc., que está a ser-me dada através do priorado. Isso que interessa. Quando morra nosso Senhor Jesus Cristo, não vai dizer, a ver, rezaste o Nacum ou não rezaste o Nacum? Não, não interessa, porque mesmo não podemos saber essas coisas e não interessa. O próprio Dom Lefebvre disse, o dia que me diga uma citação que põe os sedevacantistas nos vídeos, mas que nunca põe completa, porque depois diz o contrário, pois o dia que me diga que Paulo VI não foi Papa, não vou ficar muito surpreendido. Mas, e lá cortamos, sim, porque não são sequer honestos, mas, por enquanto, o que interessa é eu fazer o meu dever como bispo católico. Então nós, que somos certamente muito menos santos, muito menos sábios e muito menos prudentes que Dom Lefebvre, pois não acreditemos que, finalmente, ao fim de 48 anos, descobrimos que ele estava errado. Sim. É uma situação muito complexa, é uma situação muito dolorosa, obviamente, mas a via foi-nos traçada, mostrada muito claramente pelo nosso fundador, que não se manda nesses caminhos, que são uma muito mais solução a um problema verdadeiro. Temos, sim, uma hierarquia que está a falhar gravemente o seu dever. Mas dizer que, portanto, esta já não existe, é uma solução que piora ainda o problema. Então, quando vocês têm uma solução pior que o problema anterior, é que foi muito estúpido, simplesmente. Porque quando a gente estraga mais ainda, pois não é muito inteligente. Sim? Então, aceitemos que é uma parte de mistério. Aceitemos que não vamos nós, nem individualmente, nem coletivamente, nem a fraternidade, como disse o Sr. Padre Carlos domingo passado, a solução da crise da Igreja passará, queiramos ou não, pela restauração de um papado que seja, pois, plenamente católico. E isso não vai se fazer por meio de um avião que vai largar um papa milagrosamente com paraquedas. Vai ser mesmo uma restauração, uma ressanação da instituição da Igreja. Então, não percamos essa confiança em Deus. Deus é Deus, a Igreja é a Igreja, continua sendo o corpo místico de Cristo, padece de cancro, muito bem, mas Deus é o mestre que vai curar a Igreja quando Ele decide. Mesmo se nós, e eu também gostaria que isto acabasse pronto, mas não somos nós os donos do tempo. Então, simplesmente isto. Vamos continuar. Quem quiser sair, já disse, a porta está grande, aberta, sobretudo para sair, cá não é uma seita. Mas quem ficar, pois tem, obviamente, de aceitar as posições da fraternidade. Posso compreender que, como uma questão de prudência, que não seja do gosto de todo o mundo, mas tenham, quando menos, esta consequência, eu não concordo, pronto, mas sem tratar sempre de corromper as mentes dos outros e de provocar, finalmente, uma situação de divisão dentro desta comunidade. Nós vamos seguir trabalhando para manter a fé, para começar, nas nossas almas, para divulgar a doutrina católica e condenar os erros, para construir e reconstruir uma pequena cristandade à volta do altar, e então é o que nós vamos continuar a fazer. Se há gente que gosta de desperdiçar tempo, energias, a semear joio por toda a parte, muito bem, mas façam-no, pois, à outra parte. Porque também isto não seria muito lógico estar indo à missa uma vez por mês a outro sítio, porque a fraternidade é insuportável, e os outros 3 domingos aparecer cá. Sejam, quando menos, consequentes nas suas posições. Se seguimos a fraternidade, Isso, se decidimos seguir aqueles doidos que têm soluções que não são, pois, então, façamos, mas pagando o preço e as consequências. Então, pensamos a Nossa Senhora, justamente nessas pequenas provas, que cada tanto conhece a fraternidade, e especialmente cá de Lisboa, pois que nos guie simplesmente para seguir fielmente ao seu Divino Filho, que fundou uma igreja com essa ideia tão curiosa de ser composta de homens e de elementos divinos,
com essa parte de mistério que pois gostaríamos de desvelar, mas que não vamos compreender bem até o fim do mundo. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.